A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vim aqui por meio deste vídeo revelar o que Deus me mostrou através de sonho de revelação. Falou comigo através de um sonho de revelação. Glória a Deus. E isso vem causando um prejuízo no meio do corpo de Cristo. Glória a Deus. Amém? Antes de eu passar a revelação, melhor dizendo, eu vou ler primeiro duas escrituras aqui. Uma se encontra no livro de Mateus 24, versículo 22. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Nessa escritura, Jesus vem falando dos fins dos tempos, das tribulações que se aproximam e que na verdade já estão na terra, os sinais da gloriosa volta do nosso Rei Jesus. E nessa passagem aqui do versículo 22 de Mateus 24, ele está falando se esses dias de hoje não fossem abreviados, até nós, os seus santos, não nos salvaria. Glória a Deus. E agora eu vou para Efésios, livro de Efésios, capítulo 6, versículo 16. Aleluia. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aqui o apóstolo Paulo falando sobre a armadura de Deus, que no mundo espiritual Deus nos reveste. É claro, aqueles que buscam com sinceridade, com santidade e que verdadeiramente querem um compromisso com Deus. Glória a Deus. Então aqui está falando de dardos do maligno, para ficarmos prontos contra as investidas do diabo, os dardos do maligno, para estarmos preparados contra os dardos, seta, pode-se dizer também. E a revelação que eu tive foi assim: eu estava dormindo e pouco tempo para eu acordar, eu escutei uma voz falando comigo, eu sabia que era do Senhor. Falou assim: há uns tipos de seta que está pegando até, que está atingindo, há uns tipos de seta que é tão forte que está pegando até os meus escolhidos. Foi só isso. Eu entendi e acordei minutos depois, glória a Deus, e fiquei meditando. Aí fiquei meditando com o Espírito Santo, né? Nesse dia eu tive que ir trabalhar, eu tinha acabado de acordar para ir trabalhar. Fiquei meditando no trabalho e lá eu entendi. Os escolhidos que ele falava é até mesmo as pessoas que são usadas por Deus. São usadas, que têm autoridade no mundo espiritual, que têm as armaduras, que têm realmente os dons, que andam na santidade do corpo, da alma e do espírito. Pessoas que é usada com poder e com autoridade. Eu que tenho autoridade, você que tem autoridade, né? Estamos suscetíveis a tomar esse tipo de seta, que é um tipo de seta muito forte, muito poderosa, e vocês vão se surpreender. Eu, esse vosso irmão, também tomei uma seta dessa. Só que no meu caso, eu vigiei. E a seta veio na minha cabeça, me acertou, esse tipo de seta. E me veio pensamentos que durou um bom tempo para sair da minha cabeça. Porque eu esqueci o tempo, mas foi mais de 7 dias. E eu vigiando, lembrei, foram 15 dias, mais um pouquinho, e eu repreendendo aquela seta na minha cabeça, aquela voz, aquele pensamento que me vinha toda hora na cabeça. Que eu sabia que poderia criar um escândalo aonde eu estou congregando no momento. Glória a Deus. Então, eu não falei nada com ninguém, fiquei só meditando no Senhor, orando e jejuando e repreendendo.
Até que um dia, antes de eu ir para a igreja, né, eu orei a Deus e falei: Pai, eu vou para a igreja, mas se eu voltar com essa seta é o Senhor. Se ela cair por terra hoje na igreja, era até um domingo, se eu voltar hoje com essa seta, então o Senhor que está falando comigo, caso contrário não é. E eu fui para a igreja, saí de lá e a seta já não tinha mais efeito sobre a minha vida. Aquelas vozes na minha cabeça parou de falar a mesma coisa, ficava repetindo a mesma coisa. Eu não vou falar o que era, né? Por respeito ao nosso caminho, né, santo com o Senhor. E uma irmã também teve uma revelação em relação a essas setas, tá? Mas infelizmente essa irmã tomou uma dessas setas e aceitou essa seta. E ainda está causando efeito na vida dela. Amém? E eu estive com reuniões com alguns irmãos nossos, né, por meio de vídeo mensagem, né? Glória a Deus, que é o Meet. Estive em reuniões com alguns irmãos, em adoração a Deus. E eu testemunhei para eles disso, dessa seta. Aí um desses irmãos me contou um testemunho que teve um irmão que ele escutou uma voz falando para ele assim, que ele tinha blasfemado contra o Espírito Santo, irmão muito usado por Deus. Lembrando que esse tipo de seta pega em pessoas que são extremamente usadas por Deus, que tem uma separação muito grande, que realmente Deus usa. Não é os crentes carnais, não, são crentes espirituais mesmo. Crente que vive uma vida santa, uma vida separada. E esse irmão é um desses que viveu uma vida separada e que vive porque ele não desviou. Porém, ele tomou essa seta ouvindo uma voz falando com ele assim: você blasfemou contra o Espírito Santo. E o irmão quase desviou, não desviou porque muitos irmãos o ajudaram, né? E porque ele mesmo continuava sentindo a presença do Espírito Santo. Mas depois de uma grande luta, quase desviando, as pessoas ajudando ele. Então, este é o meu aviso, tá? Por que eu estou avisando? Porque Deus me tocou de avisar. Porque eu estou vendo, até mesmo no meio, com esses irmãos nossos, que agora eu estou falando com eles, estão agindo de maneira hipócrita. Agindo de maneira hipócrita. E são pessoas que são usadas. Mas, quando eu chego perto deles, eu vejo que eles estão com esse tipo de seta. Entendeu? Esse tipo de seta começou em novembro do mês passado. Hoje é dia 18/12 de 2023. 18/12 de 2023. Começou em novembro do mês passado. Esse tipo de seta. E eu estou vendo que alguns irmãos estão agindo com hipocrisia. Irmãos usados estão agora deixando se levar pelo orgulho, né, pela vaidade, pelo eu sou maior. E infelizmente, né, ou felizmente, não posso nem distinguir isso, Deus vem me mostrando isso em alguns irmãos, e por isso que ele me tocou: fala do tipo de seta. Agora eu estou avisando todo mundo e estou fazendo este vídeo porque o próprio Deus mandou, né, e eu vou compartilhar para que as pessoas acordem, os irmãos acordem, tá? Os irmãos espirituais, também os irmãos que estão na carne ainda, que, né, porque tem caixa de demônio que só segue jejum e oração, como Jesus falou, e tem crescimento espiritual também com jejum e oração, né, leitura da palavra e adoração. Os irmãos que ainda estão na carne ainda, tá assim, muitos estão, ora, jejua, lê a palavra, adora teu Deus, continua indo para a igreja, né? Se não der para ir para a igreja, por causa de alguma enfermidade, alguma coisa, faça o seu devocional em casa, buscando sempre a presença de Deus, e Deus vai te abençoar gloriosamente com a unção, com o poder e com a autoridade dele, que ele vai lhe emprestar temporariamente nessa terra, porque você sabe que vai morrer uma hora, né? Então, busque em nome do Senhor Jesus, tá? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.